Valeu, Rafa. Amém. Boa noite, pessoal. Uma alegria de novo estar aqui com vocês sempre, né? Vocês são minha família. Estou em casa, muito feliz. E já voltando, infelizmente, amanhã. Meu voo já sai amanhã de volta para os Estados Unidos. Foi uma viagem rápida, mas que o Senhor preparou para nós e foi um presente aí também. Mas amanhã eu já retorno, então... Mas eu continuo conectado com vocês sempre, né? Eu tento... a gente está sempre em contato com o Rafa e com a Gabi, claro, com o pastor Fernando, com a pastora Sônia também, e com muita gente aqui que a gente acaba se conectando. Eu não sou a pessoa mais das mídias sociais, eu desapareço às vezes, de repente surjo do nada, de repente desapareço de novo, mas eu estou conectado, estou plugado com vocês aqui, tenho orado por vocês também, e creio que é um momento muito... lindo, né, que Deus tem preservado, né, a igreja, e a igreja edificando em específico. Eu estava vindo para cá, a minha esposa veio antes por causa do louvor, e aí eu acabei vindo de Uber depois, e estava conversando com o Uber, e ele estava desabafando um pouco, né, ele era alguém que já foi cristão, não era mais, mas ele estava desabafando da frustração dele, e ele começou a falar algumas coisas, ele falou, edificando faz isso? Daí eu falei, não, a gente nunca fez isso. Mas eles falam isso de palco? Daí eu falei, também não. E eles não sabiam que eu ia pregar hoje à noite, né, a gente conversando. E ele começou a trazer uma lista de coisas que ele não gostava, ou que tinham machucado ele como igreja, e eu percebi que a gente não se encaixava nessa lista, e foi muito legal ouvir isso, né? Não dizendo que nós somos uma igreja perfeita, de longe disso, mas é legal enxergar e ver que queridos, a gente está vivendo como igreja algo que sai bastante da curva, né, do que muitas igrejas estão indo, e às vezes quando os pastores, né, quando os líderes não realmente têm um fundamento sólido na doutrina, na sua doutrina e na palavra de Deus, é fácil se desviar de um lado para o outro com os ruídos e com as vozes, mas graças a Deus, glória a Deus pelos nossos pastores, amém? Inclusive, trago boas notícias dos nossos pastores que dia 4 de junho, finalmente eles estarão de volta aqui, vão voltar cheios da presença de Deus, já vão iniciar uma nova série, já vão chegando aqui. Então eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar, né, uma ministração ou um momento, quando pastores que saem para ouvir do Senhor retornam, né, como antigamente na palavra a gente vê os profetas que iam buscar o Senhor, subiam ao monte. Gente, tem algo que vem fresco, e ele vem para avivar e para revolucionar, então não perca, traga alguém, né? Não fica de fora do que Deus vai fazer. Eu creio que é uma nova estação realmente que a gente vai entrar no retorno dos pastores. Mas dia 4 de junho, então, eles mandaram um abraço para vocês, estão com muita saudade, e em breve estarão de volta, então. Gente, a gente está falando, então, nessa série, né, sobre digno, né, Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Rafa abriu essa série falando sobre a santidade de Deus, a santidade de Jesus, trazendo essa ideia de que quando eu e você contemplamos a santidade de Jesus, é aí que nós somos transformados e aptos para vencer o pecado, né? Não é simplesmente na nossa carne, na nossa luta, mas é entender o que significa servir um Deus santo, que não pode errar, um Deus que não peca. Se tu perdeu essa mensagem, vai lá no YouTube e escuta, porque realmente foi uma palavra de Deus, uma palavra rema, e vai ser necessário para que você possa entender também tudo hoje à noite. E semana passada a Rafinha também pregou. Quem estava semana passada e escutou a Rafinha pregar? Glória a Deus. Fiquei sabendo também que foi uma bênção, né? Ela trouxe uma revelação sobre a soberania de Deus, trazendo então características que dizem respeito a esse atributo essencial de Deus, né? Deus soberano que, como o pastor Pinheiro estava falando, independente do caos, do que está acontecendo, Jesus continua sentado no trono, ele continua governando. Isso não quer dizer que o mal provém de Deus, ou que é a intencionalidade de Deus, mas sim significa que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, hoje eu quero continuar nessa linha, e hoje eu queria falar sobre uma outra característica de Deus, que é a fidelidade de Deus. A fidelidade, que é essa imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar, Deus não pode falhar. Deus, ele tem um compromisso com ele mesmo. Deus é limitado à sua própria palavra. Deus tem uma lealdade à sua palavra e ao seu caráter. Então Deus, ele é esse ser imutável, ele é esse ser constante. Deus foi quem começou
tudo e disse que haja luz, e interrompeu as trevas em Gênesis 1 e criou o mundo. E Ele é o mesmo Deus que, como a gente cantou hoje, que um dia vai voltar para buscar sua noiva preparada para que nós possamos reinar com Ele em glória. Deus não criou o mundo e soltou a gente e falou: agora se vira aí que eu vou ficar assistindo aqui, tipo Jogos Vorazes, vocês aí se matarem e uma hora eu volto aí para terminar o filme. Não é isso. O mesmo Deus que começou é o Deus que está aqui conosco, que está nos conduzindo, que continua no processo e é o Deus que vai concluir. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não pense que Deus te iniciou na fé e te soltou para você se virar. Não pense que porque a sua história talvez tenha um capítulo sujo, um capítulo que talvez te traz vergonha, um capítulo talvez que te traz dor, um capítulo que parece que ainda não se resolveu e você ainda está preso em um capítulo. Não pense que isso é um sinal de que Deus não é mais fiel, ou que Ele te abandonou, ou que você precisa fazer algo e você precisa limpar o seu capítulo, arrancar a página, começar um novo livro, né, passar tudo a limpo para você começar de novo. Não. Deus continua sendo fiel, e apesar da nossa infidelidade a Ele, a nossa falta de fé a Ele, Ele não deixa de ser fiel. Deus não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode errar, Ele não pode descumprir a sua palavra, Ele não pode mudar de ideia, não tem como, não é possível. Para a nossa cabeça isso não entra na nossa mente, mas o caráter de Deus, Ele é imutável, ninguém pode fazer com que Deus mude. Eu quero orar antes de nós entrarmos na ministração nessa noite. Feche seus olhos comigo, se tu puder abrir as suas mãos como um gesto de quem está abrindo o seu coração e a sua mente ao Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, nós reconhecemos a tua presença e entramos, Senhor, em teus átrios com ações de graças. Nós somos gratos ao Senhor, gratos porque o Senhor é vivo, gratos porque Jesus nos salvou, gratos porque Jesus está trabalhando, gratos porque o Senhor é fiel. Pai, eu te peço para que nessa noite o Senhor encontre os nossos corações. Eu sei que o Senhor está buscando os nossos corações, o Senhor está interessado em nossos corações. Eu oro para que seja uma noite dos nossos corações serem atraídos, Senhor, à tua presença. Transforma-nos. Eu oro, eu repreendo qualquer resistência espiritual, eu repreendo qualquer preguiça ou sono que possa tentar nos impedir de receber o que o Senhor tem, Pai. E eu oro para que o nosso espírito esteja desperto, em nome de Jesus, amém. Gente, então, eu quero falar para vocês, dentro desse tópico fidelidade, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus na troca das estações. A fidelidade de Deus quando as coisas estão mudando, quando nós estamos em transição. A fidelidade de Deus quando a gente precisa trocar, então, de estação. Quando você troca de estação, por exemplo, se você era solteiro e você casou, você sabe que nunca mais você vai ter a sua vida de solteiro. Glória a Deus por isso, né? Os casados, glória a Deus. A gente nunca mais vai ter. A troca de estação, ela é caracterizada por algo que você nunca mais vai viver aquilo que você viveu. Quando você engravida, por exemplo, se você tem filhos, a mesma coisa, você nunca mais vai dormir, por exemplo, né, por um tempo da sua vida. Mas você nunca mais vai poder... você não vai desfrutar daquilo que você desfrutava, mas ao mesmo tempo é uma nova estação que abre, né, horizontes onde você antes não enxergava. Mas a troca de estação, ela muda tudo. E eu quero falar sobre a fidelidade de Deus nisso. Eu quero falar com vocês sobre Josué. E a gente vai focar hoje no capítulo 3, mas eu vou dar um contexto para vocês de quem foi Josué, de onde ele surgiu, né, o que ele comia, brincadeira, mas quem era Josué na palavra de Deus. Então, se você sabe um pouquinho de Bíblia, tipo bem pouquinho, você já vai conseguir acompanhar. Então lembra que o povo de Deus foi levado escravo ao Egito, lembra? A história de Moisés lá na manjedoura, tudo. Então, 400 anos o povo de Deus foi escravizado no Egito. Pensa, 400 anos, são muitas gerações.
que assim, nasceram, morreram na escravidão, tá? 400 anos aproximadamente de escravidão, e aí até que Deus levanta Moisés, e Moisés então tira o povo do Egito, e quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, não é para tirar o povo do Egito e não levar para lugar nenhum, tem um destino que Deus quer levar esse povo, e é uma terra chamada Canaã. Essa terra é uma terra prometida, e essa promessa, essa terra que havia sido prometida ao povo de Deus, um povo que não tinha terra, um povo que estava sendo escravizado no Egito, de repente existe uma terra que era prometida. Essa promessa não havia sido feita a Moisés, mas a Abraão. Lá atrás, os patriarcas, existe uma promessa muito antiga que Deus então entregaria essa terra. Então, quando a gente pensa em fidelidade, a gente já precisa entender que a fidelidade de Deus, ela se revela de uma geração para outra. A promessa da terra prometida veio para Abraão, mas ela se cumpre através de Josué. Se a gente for fazer outros paralelos, por exemplo, o templo, o templo que o Senhor entrega a Davi, o rascunho, toda a ideia, todos os materiais, Deus dá o projeto a Davi, e ele sonha então com esse templo, mas quem vai construir é Salomão. Então, às vezes, a fidelidade de Deus, ela vai se manifestar na nossa vida com algo que talvez Ele prometeu a você, mas Ele vai cumprir através dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações. E eu não estou falando somente alguém que é biologicamente conectado a você, mas eu estou falando sobre num corpo de Cristo. Quando a gente fala de uma família espiritual, existem promessas que você vai cumprir que haviam sido feitas a gerações passadas. Existem oportunidades e transições que o Senhor quer te conduzir para que você chegue a um lugar que foi prometido a outras pessoas. Então entenda, queridos, no corpo de Cristo, no reino de Deus, que o único que fica com a glória e o reconhecimento das conquistas do povo de Deus é quem? É o Senhor, é quem prometeu. Ele prometeu e Ele cumpriu. Não foi Ele prometeu e o Felipe cumpriu. Não foi Ele prometeu e Josué cumpriu, não. Deus prometeu e foi Ele quem cumpriu. E Josué, então, ele se encontra, a gente falou sobre Moisés tirou o povo do Egito, eles estão no Egito, e aí você pensa, nossa, eles saíram do Egito como escravos, eles vão entrar na terra prometida. O que acontece? Existe um processo para chegar nessa terra, e um caminho, e esse caminho é um deserto, e nesse deserto, o que acontece? O que acontece com muitos de nós, em tempos de deserto, que não é, eu não quero que você pense em tempos de deserto como um tempo de muita dificuldade e só coisas ruins, não é necessariamente isso, mas nesse deserto o povo se perde. Deus estava provendo, todos os dias tinha café da manhã na porta deles, iFood de graça ali, todos os dias, eles abriam a porta, tinha um maná, eles pegavam e se alimentavam, eles não precisavam trabalhar para comer, gente. 40 anos nessa mamata, vivendo essa mamata. E eles, o que aconteceu? O povo começou a se acostumar, e eles começaram a se perder, e eles começaram a fazer outros ídolos, e o Senhor por vezes chamou a atenção, até que, por causa da incredulidade daquele povo, porque eles não creram, é o que o livro de Hebreus vai nos dizer, eles não puderam entrar na terra prometida. Então toda aquela geração que saiu do Egito como escravo, morre, e a nova geração, que era uma geração que nasceu no deserto, não que nasceu no Egito, mas que nasceu no deserto, é a geração então que vai entrar na terra prometida com Josué. Então Josué, quando Josué e Caleb, que são os espias que vão e espiam a terra prometida, enfim, o Senhor então escolhe Josué como o sucessor de Moisés. Josué, ele vai então ter que liderar esse povo. É um povo que nasceu no deserto, é um povo que está para sair de uma terra desértica para uma terra frutífera, é um povo que não está acostumado a nada além do deserto, tudo que eles conhecem é o deserto, e agora então o Senhor está conduzindo Josué até esse lugar. Então no capítulo 1 do livro de Josué, tem o versículo 7 e o versículo 8, talvez você já ouviu isso, talvez você já falou isso para alguém, talvez você já profetizou isso para uma pessoa, talvez você já tatuou isso, e eu quero então, já que é para, hoje de manhã eu falei isso e tinha realmente uma pessoa que tatuou esse versículo, ela veio falar comigo depois, mas, glória a Deus, vamos contextualizar aqui os versículos. Olha só então, capítulo 1, versículo 7, diz assim, tão somente, é Deus falando com Josué, no momento que Josué então vai suceder Moisés e assumir ali o governo do povo, para conduzi-los. Então somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei. Vamos fazer uma pausa aqui. O versículo que a gente tatua é, seja forte e corajoso,
Vamos ser honestos. O post lá no Instagram, no Facebook, a frase de efeito é: seja forte e corajoso, é isso. Mas quando Deus está falando isso para Josué, Ele está falando: seja forte e corajoso. Coragem para quê? E força para quê? E Ele vai dizer: para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da palavra de Deus, da Torá, da lei. A força e a coragem de Deus não é para você ser um empreendedor maravilhoso. Não que isso não vá acontecer, mas a força e a coragem que vem do Senhor e que são direcionadas do Senhor é para que você não se perca da palavra. O interesse de Deus é esse para você. E talvez para que você não se perca da palavra, você não vai poder conquistar o que você achou que você conquistaria. E isso precisa estar tudo bem, porque isso vai revelar onde está o seu coração. Na conquista ou em quem está te prometendo e quem tá falando contigo. E o versículo aqui, vamos continuar, ele continua falando assim: não te apartes dela, da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha sucesso em todas as suas realizações. O sucesso então, que Deus promete a Josué, que a promessa é: Josué, você vai levar o povo até a terra prometida. Tá, Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar até a terra prometida e conduzir o povo? Não se perdendo e não se desviando da minha palavra. Depois ele fala: medita nela de dia e de noite. Não se afaste da palavra. Gente, a coisa mais importante que eu quero deixar para vocês nessa noite, se tem uma coisa que eu posso deixar para vocês, é: se alimente da Bíblia, da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não pense que você pode se alimentar de uma palavra entregue a você por um pastor, por mais ungido, especial que esse pastor seja. Não pense que isso é o plano original de Deus para você. O plano original de Deus para você é que você se alimente diretamente da fonte, da Bíblia, da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não gosto de ler. Você vai ter que aprender a gostar de ler. Você pede para o Espírito Santo te ajudar. Ah, ou escuta a Bíblia, talvez. Hoje dá para você escutar a Bíblia em áudio. Tem outros caminhos, mas alimente-se da palavra de Deus. É isso que não se esqueça disso, tá bom? Mas vamos continuar a palavra aqui então. Então, o chamado de Deus para Josué é esse: seja forte e corajoso, eu vou te conduzir, eu vou levar, você vai trazer o povo até a terra que eu já prometi. Então, o Josué tem isso, e eu não sei se eu falei esse detalhe, mas Josué tinha 85 anos, que eu acho que é uma idade legal para você liderar um povo, né? 85 anos, no deserto para a terra prometida, com uma estratégia militar para você poder conquistar os seus inimigos. Eu acho que está razoavelmente bom. Mas Josué então ele é chamado, e a promessa de Deus é essa: se você não se afastar da minha palavra, eu vou fazer com que você tenha sucesso em tudo, tá? Então, vamos lá então para o capítulo que a gente vai estudar nessa noite, que é Josué capítulo 3. Abre comigo aí Josué capítulo 3, e a gente vai lendo e conversando. Se projetar aqui, eu acho que eu posso ler daqui também. Já está ali. Tu pode colocar para mim Josué capítulo 3? Valeu. Vamos lá então, olha só, versículo 1. De manhã, bem cedo, fala comigo, bem cedo. Existe algo sobre pessoas que acordam cedo. Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram ao Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. É sério, eu falei sobre acordar cedo. Gente, a palavra de Deus no Velho Testamento, você vai ver que tem coisas que eles falam de madrugada, de manhã cedo, ao despertar. O que isso mostra? Esse despertar cedo mostra a prontidão de alguém que está servindo a Deus. Acordar cedo, essa analogia que a palavra de Deus fala, ela está falando: quem acorda cedo é quem está pronto para o que vai acontecer. Quem não acorda cedo é o oposto. Você precisa de tempo, você provavelmente vai se atrasar, você tem que ir lá, você tem que, nossa, onde eu estou, quem eu sou eu, como é o meu nome, né? Às vezes você acorda daquelas sonecas da tarde de domingo que você esquece tudo, seu RG, seu CPF, você não sabe nada. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre esse despertar, ela está falando sobre essa prontidão e esse anseio. Josué, ele não estava esperando Deus pedir alguma coisa para ele, para que ele pensasse e falasse: será que vai valer a pena? Mas calma, tirar o povo do Egito, tirar o povo do deserto, entrar na terra prometida, não tinham esses questionamentos. Josué estava assim: falou, eu estou pronto. Então de manhã cedo, quando chegou a hora, ele já despertou. Então despertar cedo, tá? Essa ilustração, e eu quero até, eu acho que eu estou falando com algumas pessoas aqui, literalmente, talvez, né? Eu acho que isso diz muito sobre alguém, principalmente os jovens aí, que estão querendo acordar meio-dia, ganhar dinheiro sem sair de casa, sei lá, fazendo o quê.
mas existe algo sobre você acordar cedo, você está pronto para aquilo que vai acontecer. Enfim, se serviu para você, serviu, se não serviu, vamos continuar. Não tem nada de errado em dormir muito, gente. Vamos continuar então, versículo 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram um acampamento e se deram esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Vamos fazer uma pausa aqui. A primeira instrução que Deus vai falar, e é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, sobre como nós podemos caminhar na fidelidade de Deus, como eu posso caminhar na fidelidade de Deus nessas transições e trocas de estações. O primeiro ponto é que Deus vai falar: olha, quando vocês virem a arca da aliança na frente de vocês, com os levitas, vocês vão sair do seu lugar e vão seguir. Então, a arca da aliança no Velho Testamento, para a gente poder resumir em uma palavra ou em um termo, é a presença de Deus, tá? É o ponto focal da presença de Deus. Então, quando a gente enxerga a arca da aliança, a gente está falando sobre a presença de Deus. E o que Deus vai dizer é o seguinte: quando você enxergar a minha presença indo, você sai do seu lugar e você vai. Isso significa o quê? Que eu preciso estar parado, sem me mover até que a presença de Deus se mova, e não o contrário. Não eu me movendo e dizendo, tipo, meu Deus, vem me abençoar, Deus, vem, eu estou andando, eu estou fazendo, você falou que eu vou chegar lá, eu estou indo. Não, eu estou parado em posição, esperando a presença aí. E o outro detalhe é que os meus olhos precisam estar abertos, e eu preciso estar atento para que eu enxergue essa presença indo à minha frente. O que acontece com a gente, se a gente fosse fazer um paralelo aí de nós como o povo de Deus ali, e se a gente fosse fazer uma aplicação então à nossa vida, é que às vezes a gente está onde Deus nos colocou, a gente sabe que a gente precisa estar nesse lugar por um tempo talvez, e o Senhor está falando sobre transição, o Senhor está falando sobre uma próxima estação, mas o que acontece é que na nossa ânsia, e ao invés da gente esperar ou enxergar a presença de Deus, a gente decide dar um primeiro passo. E o que acontece? O que acontece é que a palavra de Deus diz, no versículo 4, que, vou ler aqui na minha versão, ele fala assim, presta atenção então, enxerga a arca da aliança, a fim de vocês conhecerem o caminho que vocês precisam seguir. Sem enxergar a arca da aliança, o povo não sabia por onde eles teriam que ir. A revelação do caminho e da jornada e da trajetória de alguém que quer caminhar na fidelidade de Deus, ela é revelada pela presença dele. A presença de Deus, ela tem esse fator capacitador a presença de Deus, ela muda o seu apetite. A presença de Deus, ela muda a sua visão. A presença de Deus muda o seu entendimento. A presença de Deus te quebranta. A presença de Deus, ela te destrói. A presença de Deus destrói os teus preceitos. A presença de Deus destrói os seus preconceitos. E a presença de Deus, então, o que a gente vai enxergar é que ela é a direção, é quem conduz o caminho. E hoje de manhã eu estava falando algo, né? Eu tenho conversado um pouco sobre isso com a minha esposa, e é uma coisa que tem chamado muito a atenção nossa, como hoje em dia a frase, né, ou a direção, a filosofia de vida é: você precisa encontrar algo que te traga prazer, o seu trabalho precisa te trazer prazer, os seus estudos precisam te trazer prazer, tudo tem que ser prazer, é tudo sobre você e você encontrar prazer. A realidade é, gente, que assim, não existe o emprego dos sonhos para todos os bilhões de pessoas que existem na Terra. Como que você vai chegar para uma pessoa e você vai falar, olha, para um pai de família que trabalha 3 empregos, que está ralando lá para poder trazer o sustento para casa, e vai falar, olha, eu acho que você tem que sair dos seus empregos para encontrar... Gente, quem é você na fila do pão para falar uma coisa dessa? E eu escuto essa frase dos jovens de tipo, olha, deixa, sai, para de fazer, desiste disso, vai procurar outra coisa, vai viajar, gasta o seu dinheiro com isso. Gente, a vida não é isso. Essa desconstrução, essa romantização e até mesmo essa ideia de que as coisas e as oportunidades são fonte de prazer para nós cristãos, isso não é verdade. Nem tudo que você vai fazer na sua vida você vai gostar. Nem todo trabalho, nem todo dia você vai estar lá, eu estou feliz, estou tão feliz que eu estou trabalhando. Não,
Mas a questão é que nós cristãos, o convite é para que a fonte do nosso prazer seja quem? O próprio Deus. Salmo 37, 4 diz: deleita-te no Senhor, encontra o teu prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Existe algo sobre eu e você encontrarmos prazer na presença de Deus. O que isso faz comigo? Faz com que eu possa fazer qualquer coisa. E eu vou falar mais um versículo aqui de tatuagem, dentro do contexto, para a gente poder contextualizar, que é o que o apóstolo Paulo fala sobre contentamento, que ele vai falar: eu já vivi com pouco, eu já vivi com muito, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto do versículo. O contexto é o seguinte: olha, eu estou tão perdidamente entregue e encontrando prazer e contentamento em Deus, na presença de Deus, que eu posso durar qualquer coisa. Pode vir o que for. Pode vir a tempestade que for, pode vir o político que for, pode vir a ideologia que for, pode vir as trevas que vierem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a força de Deus para nós. Ser guiado e conduzido pela presença de Deus é você estar neste lugar onde a presença dele é o seu prazer e você permite. Gente, uma palavra de Deus para você: não se mova sem a presença, não se mova sem a presença de Deus. Eu sei que talvez você tenha uma boa ideia, eu sei que talvez você tenha uma boa oportunidade, mas se Deus não está indo à frente, Ele não está falando, não se mova. A palavra de Deus para o povo ali era: quando vocês virem a arca, vocês vão seguir. Não é ir à frente, é seguir. O primeiro passo, então, para você andar na fidelidade de Deus, é que o caminho é revelado pela presença de Deus. O segundo aspecto, então, para caminharmos na fidelidade de Deus, está lá no versículo 5 do capítulo 3, que diz assim: então Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse versículo a gente poderia fazer uma série inteira sobre ele, é muito profundo, existe muita profundidade nos termos e na questão da santificação, da doutrina. É óbvio que a gente não tem tempo para entrar tão profundamente nesse tópico hoje, mas eu quero falar com vocês então que o segundo aspecto de alguém que vai caminhar na fidelidade de Deus é que a caminhada da fidelidade de Deus exige santificação. Santificação é um termo polêmico talvez hoje. Santificação fala o quê? De você não pecar, de uma separação, de você ser santificado e trocar o seu estilo de vida, de você se separar para um propósito maior. O que isso significa? Isso significa ausência de pecado, sim. Isso significa que a Bíblia, que ela não vai mudar para se ajustar à sua realidade. Desculpa te dizer isso, mas a Bíblia é a verdade e ela não vai se ajustar para se amoldar a você. E essa ideia de que Deus é amor e Ele só é amor e Ele te aceita do jeito que você é e tal, é uma meia verdade. Com certeza Deus te aceita como você é, isso é fato, mas Ele não quer te deixar como você é. E Deus não é, o único atributo que define Deus não é o amor. Existem outros atributos, justiça, como a gente cantou nessa noite. E a santificação, ela faz parte de alguém que quer caminhar na fidelidade de Deus. Sabe por que eu e você não vemos a fidelidade de Deus? E a gente fala: ai, mas Deus está fazendo tanto na vida dele, olha só o que aconteceu e tal, mas na minha vida parece que as coisas não acontecem. Porque você não está se santificando. Sem santificação, você não vai estar no caminho que Deus quer que você esteja. E essa ideia de que o pecado é mais forte que você e que para sempre, até Jesus voltar, você vai ter que ficar lidando com isso. Eu não consigo, eu fofoco mesmo, eu assisto pornografia mesmo, eu adultero mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa ideia que foi vendida pra gente de pecados que são aceitáveis e contanto que eu não peque tanto, contanto que não seja público, essa ideia está destruindo, está fazendo com que nós sejamos sepulcros caiados, tudo podre por dentro. O normal e o natural para um cristão é que cada vez mais que você vai caminhando, cada vez menos você vai pecando. A frequência diminui e quando acontece, a convicção ela vem, ela é clara. Gente, nós estamos vivendo, posso afirmar isso com muita tranquilidade, em um tempo onde a consciência da igreja está cauterizada. Nós estamos nos cauterizando ao pecado, nós estamos permitindo que a lepra, que o mofo entre e destrua nós de dentro para fora.
E isso se manifesta nas teologias, nas doutrinas, nas pregações, mas o que a palavra de Deus diz, e ela não vai mudar. A Bíblia não precisa ser atualizada, e ela não vai ser atualizada, porque ela é a palavra de Deus. E ela te diz, santifiquem-se. Você quer caminhar na fidelidade de Deus e ver a fidelidade de Deus? O caminho é a santificação. Agora, eu quero que você silencie o acusador na sua mente agora, que pode estar te dizendo, olha, você é ruim, olha isso, seus anos de cristianismo. Gente, hoje começa tudo de novo. A cada manhã as misericórdias se renovam. Existe graça de Deus para você hoje. A graça de Deus cobre uma multidão de erros. A igreja não é um lugar para a gente apontar o dedo, e não é isso que eu estou fazendo aqui do palco. O que eu estou dizendo é que o nosso compromisso é esse, mas nós estamos aqui para celebrar o progresso um dos outros. Nós estamos aqui para caminhar junto, e se tem alguém fraco, ajudar ao invés de apontar o dedo e se comparar. Existe graça, existe amor, e você pode sair do lugar que você está, mas a santificação, ela faz parte, então, dessa caminhada, que é esse convite de Deus para nós, na fidelidade dele. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 14 até o versículo 17, diz assim, essa palavra também é um pouco polêmica, mas ela vai falar, a Bíblia fala, esforcem-se para viver em paz, com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Esforcem-se. Santidade exige esforço. Não é um esforço de alguém que inicia a santidade. Nós não iniciamos santidade. Qual que é o esforço? O esforço é que o Espírito Santo está me revelando, e o meu esforço é, tá bom, Espírito Santo, eu respondo à sua iniciativa. O esforço da santidade é uma resposta ao Espírito Santo, é uma resposta a algo que está sendo revelado a nós, mas sim vai exigir esforço, sim vai fazer com que você vença a sua preguiça, sim vai fazer com que você talvez precise ficar sem celular um tempo, porque você está muito preso, você se encontra num lugar de muito pecado, e você está se afundando cada vez mais, seguindo páginas e páginas de fofoca lá nas redes sociais, comentando tudo, criticando todos, assistindo o que não deveria assistir. Gente, mais importante do que você ficar atualizado é a sua própria alma. E enquanto a gente não se esforçar em santidade, enquanto a gente ficar permitindo que isso aconteça, a gente vai se enfraquecer, a gente vai ficar podre por dentro, e a gente não vai ver então o que Deus quer fazer, a gente não vai caminhar em direção ao que Deus quer fazer. O outro aspecto, então, a gente falou, então, como que eu posso caminhar na fidelidade de Deus? Em primeiro lugar, é que o caminho é revelado pela presença de Deus. Em segundo lugar, que vai exigir santificação. E em terceiro lugar, é que eu preciso estar debaixo de cobertura espiritual. O versículo 7 de Josué, lembra que a gente está lendo sobre Josué, é alguém que está liderando o povo do deserto para a terra prometida, e Deus começou a dar direções de como que o povo vai sair do deserto para entrar na terra prometida. E uma outra instrução que Deus dá, está lá no versículo 7 de Josué capítulo 3, que diz assim, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. A promessa de Deus para Josué é que ele seria exaltado. E eu não estou falando que essa é a promessa de Deus para a sua vida. A gente está falando num contexto de autoridade espiritual, de autoridade pública, e o chamado de Josué era que ele fosse exaltado. E aí talvez você está se perguntando, mas por que Deus exaltaria alguém imperfeito? Por que Deus exaltaria um homem de 85 anos? Por que Deus exaltaria alguém e daria mais autoridade para ele? Por que não dividir a autoridade para todo mundo? E a realidade sobre a autoridade espiritual é que a autoridade espiritual, ela não é uma medida de status. A autoridade espiritual, ela é uma ferramenta de Deus para um servo, para que Deus possa cumprir o seu propósito. Só isso. Não é status, não é algo para você ver e falar, nossa, um dia eu quero ser igual àquela pessoa, porque olha a autoridade que ela tem. Gente, não. Simplesmente o que a gente está fazendo, quem está numa posição de autoridade, está com um martelo e está construindo, é isso.
Deus escolhe alguém como autoridade porque Ele quer o bem do povo e não o bem da autoridade. Deus escolhe Josué porque Ele entende que Josué seria quem possibilitaria que o propósito de Deus para o povo acontecesse. Então, a autoridade espiritual, ela é um princípio bíblico, e estar debaixo de autoridade espiritual é necessário por quê? Porque se o povo de Deus naquele momento ficasse contestando e questionando e tudo que Josué trouxesse, eles não respeitassem e não honrassem, o que ia acontecer? O povo ia se dividir e ninguém ia conquistar nada. Então, para que nós como igreja possamos avançar, para que nós como corpo de Cristo e reino de Deus possamos avançar, precisa existir a unidade, precisa existir a submissão à autoridade espiritual, entendendo que eu não estou me subjugando a uma autoridade abusiva, a um ser humano que pode fazer o que ele quiser com a minha vida, não é isso. Eu estou me submetendo à autoridade de Deus, que eu entendo que Ele está estabelecendo essa autoridade, e que a partir do momento que qualquer autoridade espiritual se colocar acima da Bíblia, da palavra de Deus, essa autoridade está invalidada e eu não preciso mais continuar seguindo ela. Agora, como que você vai saber se a autoridade está agindo de acordo ou não com a palavra de Deus, se você não conhece a Bíblia e tudo que você conhece é a Bíblia que aquela pessoa prega para você? E aí você vê o que está acontecendo em muitos lugares. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Porque eu não estou me submetendo simplesmente a uma pessoa. Eu estou sim me submetendo aos meus pastores. Eu honro eles. Dou minha vida ali pela causa que nós estamos construindo junto. Agora, a partir do momento que essa pessoa quiser se colocar acima de Deus, ou acima da palavra de Deus, ali acaba então esse limite de autoridade. Mas Deus então estabelece Josué como essa autoridade. E Deus diz que Ele vai exaltar, e Ele exalta, e Ele fala com o povo, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então você vê mais um retrato da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que estava com Moisés, agora está com Josué. Deus continua o mesmo, é o mesmo caminhar. Ah, mas olha, era um plano perfeito, as coisas estavam indo tão bem, de repente aquela pessoa saiu, e agora, o que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer é que Deus continua o mesmo. E o reino não vai parar de avançar. A igreja não vai parar de avançar. Ninguém no planeta Terra tem o poder de parar as portas da igreja. Nenhuma autoridade política, nenhuma autoridade espiritual, ninguém pode parar o reino de Deus. E essa perspectiva precisa ser a nossa realidade. Então, você precisa entender que o caminho é revelado pela presença, você precisa de santificação, você precisa se submeter à cobertura espiritual, e o ponto número 4, de como caminhar na fidelidade de Deus, é entender que Deus opera por táticas incomuns. Deus vai trabalhar de maneiras incomuns, Deus vai fazer a obra que Ele quer fazer, Deus vai fazer o avanço que Ele quer fazer, de uma maneira que não faz sentido nenhum e é totalmente ilógico. E eu vou explicar para vocês o porquê, então. Se você conhece um pouco ali do mundo antigo, onde é Israel, eu acho que eu aprendi os termos em inglês, estou tentando traduzir na minha cabeça, mas é o crescente fértil, isso. O crescente fértil, que é aquela região antiga, ali onde está a Palestina, Israel. Se você conhece, como é que funciona? Aqui no leste, tá? Pensa que aqui é o leste, então se a gente for para cá, a gente está indo para a China, Rússia e tal, para o leste. Então aqui você tem o Rio Jordão, que funciona como uma barreira natural, tá? Então é como se fosse uma muralha natural, porque ninguém pode atravessar um rio, nenhum exército vai atravessar um rio, ou pelo menos não atravessaria, para atacar ninguém. Então o Rio Jordão funciona como uma barreira, e aqui você tem o Mar Mediterrâneo, que também uma outra barreira. Ou seja, aqui você tem a terra. Então, por onde que os egípcios, os gregos, os romanos, os babilônicos, por onde que eles atacavam? Ou por baixo, né? O Egito está aqui, por exemplo, o continente africano está aqui embaixo. Então, o Egito vinha por baixo e os babilônicos vinham, então, por cima para atacar. Os romanos, os gregos, então, que era o óbvio, por quê? Porque daí você começa a conquistar de cima para baixo, e você vai conquistando todos os inimigos, porque tinham vários povos que viviam nessa terra, então você vai derrubando os inimigos até que você limpou tudo, ou de baixo para cima a mesma coisa, e aí você pensa, óbvio, meu Deus, claramente uma estratégia militar que faz sentido, o que Deus
pede para eles? Deus pede para eles atravessarem do leste. Ou seja, quando você atravessa o Jordão, o que acontece? Você se encontra com inimigos em cima de você, com inimigos embaixo de você e com inimigos na sua frente. Pensa para os inimigos que já estavam vendo um povo que fez o que eles fizeram com os egípcios, com o exército egípcio lá no Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu. Eles viram depois esse povo sobreviver por 40 anos, no meio do deserto, centenas de milhares de pessoas. E agora, a próxima estratégia é atravessar pelo meio do rio para ficar cercado de inimigos. E o que acontece, né, quando eles atravessam, que é muito interessante, e eu não vou constranger ninguém aqui, você pode depois fazer a sua pesquisa se você não entender os termos que eu vou usar aqui, mas o que acontece? Parte, né, uma evidência então da aliança que Deus tinha feito com Abraão, para todos que viessem de Abraão, para todo o povo de Israel, o que eles deveriam fazer como um sinal dessa aliança é a circuncisão, então, dos homens, tá? Se você não sabe o que é a circuncisão, faz depois sua pesquisa lá e vai ficar tudo bem. Mas a circuncisão era a evidência, então, da aliança que Deus tinha com o seu povo. Então, o que acontece? Todos os homens, eles eram circuncidados. Isso era o natural do povo. Então, isso era uma característica que evidenciava, essas pessoas, então, são o povo de Deus. E para o povo, era, então, esse sinal da aliança que eles tinham com o Senhor. O que acontece quando eles atravessam o Jordão? Esse povo que ficou vagueando no deserto por 40 anos, as pessoas que nasceram no deserto, o que acontece é que os homens não eram circuncidados. E o que isso me mostra, que é muito interessante você pensar isso, porque isso me mostra que uma geração não passou para outra o que deveria ter passado. A fidelidade de Deus, a aliança de Deus não foi transmitida de uma geração para outra. O que aconteceu? Uma interrupção. Aconteceu uma interrupção onde nós não temos mais então esse sinal, essa evidência da aliança que eu tenho com o Senhor. Existiu uma quebra, uma geração que deveria ter fortalecido a outra não fez. Gente, é muito, muito perigoso você pensar que você quer, por exemplo, criar os seus filhos completamente diferente, porque a Bíblia é muito retrógrada, porque a Bíblia é muito... eu não vou usar os princípios do Senhor por causa disso, daquilo. Eu não estou falando que a gente não pode repensar a criação de filhos. O que eu estou falando é que transmitir os ensinamentos de uma geração para outra é essencial para que a gente continue caminhando em aliança. Sem princípio, sem a circuncisão, a aliança estava sendo quebrada. Uma parte do acordo não estava acontecendo, que era a parte do povo. Mas Deus, na sua eterna misericórdia, Ele então, Ele instrui, Ele fala, olha, então o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar ser circuncidados. E aí, pensa comigo, gente, se eu tenho um exército, e eu preciso desse exército forte para eles lutarem, e uma vez que eu atravessar o rio, eu vou estar lá com todos os inimigos. Você acha que a circuncisão precisava acontecer antes de atravessar o rio, para eles se recuperarem, descansarem lá, atravessarem o rio e lutarem, ou depois do rio, quando eles estão lá diante dos inimigos? Quem acha que é antes, levanta a sua mão. Quem acha que é depois? Obrigado, quem falou antes. Quem falou depois, a gente pode conversar talvez depois. Mas o óbvio e o lógico seria que eles fossem circuncidados antes. Por quê? Porque aquilo ia debilitar eles. De novo, se você não sabe o que é circuncisão, depois dá uma pesquisada. Mas ia delimitar os homens que precisavam lutar. E o que Deus fala é, eu não quero que vocês façam a circuncisão antes, mas vocês vão atravessar o Rio Jordão, e quando vocês chegarem do outro lado, diante dos inimigos, eu quero que vocês façam a circuncisão. Imagina a confusão na cabeça de um espia inimigo, que primeiro vê o povo passar no meio de um rio que é aberto, e de repente todos os homens estão lá descansando e repousando assim, os homens que eram para estar lutando, e provavelmente uma gritaria, sei lá, mas imagina então toda essa estratégia ilógica que Deus está dando a Josué como general. E
E talvez, eu fiquei me perguntando enquanto eu estava lendo, eu falava, Deus, por que tantas coisas incomuns? Por que uma estratégia de guerra com um inimigo que é real, um inimigo que é verdadeiro, um inimigo que tinha fama, eles sabiam dos inimigos que poderiam matar as crianças, as mulheres? Por que o Senhor deu uma estratégia tão ilógica? E o que o Senhor me falou é que a estratégia não faz sentido porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor e ela vai acontecer do jeito dele e não do nosso. Eu vou falar de novo porque eu acho que algumas pessoas precisam entender isso na sua vida. Os métodos incomuns que o Senhor tá usando para te levar a cumprir aquilo que Ele revelou a você e mostrou a você e quer fazer através da sua vida. Eles são incomuns porque o Senhor está querendo te mostrar que não é na sua força, mas é na fidelidade dEle. Não é no seu entendimento, mas é no plano maior dEle. Não é no seu controle. E se você está se encontrando num momento onde tudo o que estava planejado, tudo o que estava organizado não está acontecendo, e parece que as coisas estão mudando e não estão acontecendo como você acharia, entenda que o Senhor, Ele está tomando o seu coração, Ele está falando, olha, sou eu que estou fazendo isso. Sou eu quem estou te conduzindo, sou eu quem está fazendo, sou eu quem está dirigindo, porque a batalha não é sua, a batalha é minha. Deus trabalha com métodos incomuns, porque Ele quer confundir a cabeça do inimigo, Ele quer confundir o mundo. O que Deus quer fazer através da igreja, não é o que a igreja está achando que Deus está querendo fazer através da igreja. Como Deus quer que o reino de Deus se estenda no Brasil e no mundo, não é como a igreja acha que Deus está querendo avançar a igreja de Deus no Brasil e no mundo. Eu não quero te ofender, eu não quero discutir com você nada disso. Eu só quero que você pense, a gente está lendo uma história de algo que está acontecendo de uma maneira tão maluca, onde o controle completo está nas mãos de Deus, a estratégia está nas mãos de Deus, a direção está nas mãos de Deus. Por que nós estamos resistindo a esse lugar de entrega e rendição ao Senhor? Por que nós não estamos largando a batalha, a guerra, e entendendo que é o Senhor quem vai nos transicionar, é o Senhor quem vai nos conduzir de uma troca de estação? Uma das coisas que eu fico muito triste também de ouvir, às vezes quando eu e a minha esposa, a gente fala com as pessoas que a gente quer ter filhos e a gente pensa em ter vários filhos. A gente gostaria, antes de casar, eu queria ter 7 filhos. E ainda quero, vamos ver, né, o que o Senhor vai fazer. Mas eu sempre quis ter muito. Eu falei, falta gente boa no mundo, vamos colocar gente boa no mundo aí. Mas quando eu compartilho, às vezes, o meu coração com as pessoas, a primeira coisa que as pessoas falam é, meu Deus, pensa bem, nossa, a gente vai ter que orar pelos seus filhos, porque o mundo não é mais o mesmo. Essa frase, ela me confunde, porque é como se assim, olha, antes o mundo era tolerável, antes a gente conseguia andar no muro, estava tudo bem, mas agora está muito escuro, está muito distante, não pode mais ser isso, não pode mais ser aquilo. Antes, a luz de Deus, a fidelidade de Deus, então antes e agora ela mudou. Antes eu não precisava viver dependente de Deus, agora eu preciso? Será que? Qual que é o contraste? Qual que é a lógica dessa fala e desse medo que tem aterrorizado a gente? Deixa eu te falar uma coisa, o medo está paralisando muita gente aqui. O medo do incerto, o medo do que você pode encontrar do outro lado, o medo do que você está ouvindo, o medo das coisas que você está... E sabe o que eu queria te dizer? Fica parado no seu lugar e espera a presença de Deus te conduzir, mas não se mova.
não desista, não feche a porta, não volte atrás. Não deixe que o medo aborte o que Deus quer fazer na sua vida. Gente, não existem trevas mais poderosas do que a luz. Não existe infidelidade maior do que a fidelidade de Deus. É claro que eu sei que os dias são maus, e biblicamente nós sabemos que nós estamos caminhando para dias cada vez mais ruins, mas Deus continua o mesmo, e se eu vivo dependente de Deus, não importa o quão escuro as trevas sejam, eu caminho numa constante. O mesmo Deus que criou o mundo lá em Gênesis 1, que haja luz, é o Deus que hoje está me conduzindo, Ele não mudou. Nós precisamos voltar para este lugar de entender a fidelidade de Deus. E o último ponto que eu quero falar para você, a gente falou então que para caminhar na fidelidade de Deus, eu preciso entender que o caminho é revelado pela presença dEle. Eu preciso de santificação, eu preciso estar debaixo de cobertura espiritual, entendendo que as táticas são incomuns e os métodos são incomuns, porque a batalha é dEle. E o último ponto que eu quero falar, a gente poderia fazer vários pontos mais, mas o último ponto que eu queria falar, que está lá em Josué no capítulo 4, depois o que acontece é que o povo atravessa o rio, eles chegam do outro lado da terra, e a história você sabe, eles conquistam lá, mas o que acontece é que Deus manda construir memoriais. Deus fala para que eles peguem 12 pedras, e que eles construíssem memoriais, e esses memoriais eles serviriam para contar para as próximas gerações o que Deus fez, para contar para que nós possamos enxergar sempre o que Deus já fez, em um momento de transição, em um momento de troca de estação, em um momento de dificuldade, olhar para os memoriais e saber, não, ele fez, e Ele vai continuar fazendo. E eu queria te encorajar. Quando eu penso em memoriais eles são muito importantes, eles são essenciais na nossa vida. E eu queria te encorajar, eu não sei se você tem esse costume, ou se talvez você tenha um memorial que talvez Deus quer te levar hoje à noite para você chegar lá no seu quarto, abrir um caderno, pegar talvez algo que seja um memorial, talvez uma tatuagem, uma música, talvez uma joia, não sei, algo que Deus, Ele está nos convidando para a gente revisitar os memoriais, momentos onde houve um divisor de águas nas nossas vidas, momentos de transição, momentos de sustento, para que a gente se lembre que Jesus continua nos conduzindo. E eu também quero te encorajar a você construir memoriais. E eu não estou falando de você construir coisas de pedra, pode construir também se quiser, mas eu estou falando sobre algo simples talvez, que você pode fazer. Talvez algo que você vai ter. Eu tenho os meus maiores memoriais, talvez são meus cadernos, e eu tenho cadernos onde eu sei, às vezes eu volto, eu encontro algo e eu lembro daquilo que o Senhor fez, eu leio, eu choro e eu me reabasteço de fé na fidelidade de Deus, para que eu possa continuar diante de momentos de troca de estação, onde nada mais faz sentido, onde eu estou perdido, onde eu estou com medo, porque os memoriais eles trazem a memória, e os memoriais eles possibilitam que a gente continue a contar a história de geração em geração. O povo que não havia sido circuncidado no deserto, eles precisaram ser circuncidados em um momento que não era para eles estarem sendo circuncidados. Eles precisaram começar algo do zero praticamente, que eles não precisavam ter começado. Se a circuncisão tivesse acontecido lá atrás, eles já caminhariam muito à frente. Quando nós construímos esses memoriais, quando nós temos esses compromissos de fidelidade com Deus, o que acontece é que a próxima geração, e até você mesmo na próxima prova, você já começa de um outro lugar. Você não precisa voltar lá atrás e passar tudo de novo. A gente tem memória curta, gente. Não pense que você vai ficar lembrando sempre de tudo. Por isso que é importante você anotar. Se Deus está ministrando seu coração durante o culto ou no seu devocional, anota, escreve, porque tu não vai lembrar de tudo.
Mas quando a gente volta nesses lugares de memoriais, nós estamos continuando, é uma plataforma, e a Bíblia nos ensina que nós caminhamos de fé em... é um avanço. Para nós caminharmos na fidelidade de Deus, nós precisamos construir memoriais, então, ao longo da rota. Porque nós não podemos nos mover para o nosso futuro sem lembrar do que Deus já fez no passado. Não tem como você ser um bom pai ou uma boa mãe para os seus filhos se você não voltar e resolver o que você precisa resolver na sua história. Não tem como você avançar. Você consegue entender que existem coisas na nossa vida, assim como um memorial, ele nos possibilita avançar. Existem coisas não resolvidas, não feitas, como a circuncisão ali do povo, que sem aquilo você não vai conseguir cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir. Os memoriais, eles falam de estações bem fechadas, bem terminadas. E talvez o Espírito Santo também vai te conduzir a você revisitar estações na sua vida, momentos na sua vida que você precisa voltar lá, trabalhar, tratar, deixar o Senhor curar, para que você possa continuar a sua caminhada e não fique mais parado, não fique mais com essa circuncisão que não aconteceu na sua história. Mas eu quero te pedir para que você fique em pé no seu lugar nesse momento. Nós já estamos terminando aqui. Deus continua sendo fiel. Deus é imutável. A fidelidade de Deus está disponível para você hoje. O que você pode fazer é ter fé nessa fidelidade. Deus tem interesse em fazer com que você troque de estações de uma maneira saudável. Deus tem interesse de que você continue a avançar e cumpra o que Ele te chamou para cumprir da maneira certa. Deus tem interesse na sua santificação, para que você viva uma vida livre de pecado, daquilo que te prende. E Deus tem interesse em trabalhar da maneira dele, não da nossa, para que Ele possa ter o nosso coração. Feche os teus olhos nesse momento. Antes de nós cantarmos, eu quero te pedir para que você reflita. Para que você reflita na sua individualidade agora. Mesmo se você for casado, pense em você agora. Comece a refletir sobre como você tem caminhado na fidelidade de Deus. Se você está talvez fora da posição que o Senhor quer que você esteja, e por isso você não está enxergando a presença de Deus e não consegue ser conduzido. Ou talvez você está nesse lugar, mas você não está conseguindo viver uma vida de santidade. Você não tem priorizado a santificação. Ou você não tem se submetido à autoridade espiritual. Você tem escolhido ter uma trajetória um pouco individual, talvez mais conveniente. Talvez você não tenha tempo para se submeter à autoridade espiritual na sua mente. Na sua cabeça você não tem tempo, você já está cheio de coisas. Ou talvez você está querendo que as coisas aconteçam nos seus métodos, que a batalha seja lutada na sua força e não nos métodos do Senhor. E talvez você está num momento que você precisa olhar lá para trás e lembrar dos memoriais que você já construiu com o Senhor e deixar que Ele te lembre da fidelidade dEle, que Ele começou e Ele vai cumprir, Ele vai terminar. Ele não perdeu o controle. Não existe história que Ele não possa redimir. Não existe capítulo que Ele não possa ressignificar. E eu quero orar por você nessa noite. Então fecha os teus olhos aí, se concentra na presença de Deus. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua obra, eu te agradeço
porque o Senhor tem interesse em nós. Obrigado porque o Senhor está falando como uma voz gentil, como um sussurro, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontrou nessa noite. Eu oro por os corações que estão cansados, Pai. Corações que estão cansados de lutar, cansados, Senhor, de se frustrar, cansados, Senhor, de não conseguir enxergar o próximo passo, de não conseguir enxergar a Tua fidelidade nas estações. Eu oro, Pai, para que os olhos sejam voltados à Tua presença, para que o prazer seja encontrado na Tua presença. Jesus, para que o Senhor nos encontre e cative o nosso coração, para que o Senhor nos sustente, Jesus. Eu oro para que nós possamos entender nessa noite, no nosso coração e na nossa mente, que a batalha não é nossa. A batalha não é nossa. Que nós podemos confiar e descansar na Tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Eu abençoo cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Que eles sejam cheios de fé na Tua fidelidade. Fé para continuar, para transicionar e para continuar a avançar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar nessa noite então a cantar essa canção. Se você puder, se você precisar ir embora, pode ficar à vontade, mas se você tem um tempo para ficar na presença de Deus, para se conectar e desfrutar, fala com o Senhor, faz a sua oração a Ele, faz a sua oração, faz a sua entrega ao Senhor. Existem coisas que talvez você precise falar ao Senhor. Talvez você precise abrir a sua boca e falar algumas coisas para o Senhor, reafirmar o seu compromisso. És fiel em todo tempo, nos lembramos, Jesus, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti de todo o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei Tua bondade. Tua bondade me seguirá mais uma vez. Tua bondade Me seguirá. Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
me seguirá, Senhor. Obrigado, Jesus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus, porque nós podemos aprender a descansar na sua fidelidade, na sua soberania, no seu governo perfeito. Jesus, nós entendemos que o Senhor é o autor e o consumador de tudo o que nós cremos, de tudo o que nós podemos depositar a nossa fé. Por isso nós pedimos ao Teu Espírito Santo que alinhe o nosso coração à Sua liderança, que alinhe o nosso coração em total dependência, que alinhe o nosso coração àquilo que o Senhor está fazendo por meio da história. Jesus, nós não queremos arriscar escrever algo que não esteja em concordância com o Teu coração, que não esteja em concordância com a Sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que produz em nós santidade, que produz em nós justiça, que produz em nós transformação, que produz em nós liberdade, que produz em nós devoção, que produz em nós o verdadeiro evangelho. Jesus, nós queremos aprender a descansar na Sua vontade. Nos ensina, Espírito Santo, a descansarmos desse lugar de fidelidade. Assim como a Sua palavra diz, quando o salmista fala que o Senhor é o nosso pastor e por isso de nada nós temos falta. Ele nos conduz em verdes pastos e nos faz repousar. Ele nos conduz às águas tranquilas e restaura o nosso vigor. Ele guia nas veredas da Sua justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando nós passamos por um vale de trevas e morte, nós não temeremos perigo algum, pois Ele está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos protegem, e Ele prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, pois sei que a Sua bondade, vamos repetir isso juntos, eu sei que a Sua bondade e a Sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, pois a bondade e a fidelidade nos seguirão todos os dias. A bondade e a fidelidade nos seguirão todos os dias. A Tua bondade nos segue, a Tua bondade nos persegue, a Sua fidelidade. Você pode aplaudir mais uma vez e cantar: Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Ele é bom, em todo tempo. Tua bondade me seguirá, Mais uma vez, declare com toda a sua fé: Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Eu me rendo a Ti, o meu ser entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Sua bondade mais uma vez, e que a Sua bênção possa se estender sobre cada um aqui nessa noite, pelas casas, famílias, pais, filhos, irmãos, amigos. Jesus, nós queremos aprender a desfrutar da Sua fidelidade todos os dias. Meu irmão, que Deus te abençoe. Você tem o resto de domingo abençoado e uma semana abençoada. Nos vemos na semana que vem.